Olá, conectados! O Insights e Soluções está no ar. E chegamos ao programa de número 36. E no programa anterior, destacamos a relevante participação do Sistema Regional de Inovação do Sudoeste, o SRI, como finalista do Prêmio Nacional de Inovação na categoria Médio Porte. E voltamos com você conectado. E seguimos agora com a participação do vice-presidente da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a CESPRO Nacional, e que também dividirá conosco a sua experiência nas áreas de tecnologia e inovação há quase 40 anos, Roberto Maier. Ele conversa conosco por videochamada diretamente de São Paulo. Seja bem-vindo, Roberto. Como iniciou sua vida no mundo da informática, da tecnologia? Bom, de fato, eu iniciei na informática como adolescente. Eu estava no segundo grau e o professor de química na escola veio dizer que o irmão dele tinha trazido uns microcomputadores dos Estados Unidos e estava precisando de gente para ajudar, que ele estava disposto a ensinar programação. E aí eu fui conhecer o irmão do professor de química, eu tinha 17 anos na época, 16 para 17 anos, e me encantei com a programação, né? Eu sempre tinha tido facilidade na escola com as matemática, a área de exatas, e acabou sendo um encantamento assim quase que instantâneo, né? A partir daí, inclusive, eu comecei naquela época não tinha cursos estruturados, né? Não tinha material, não tinha, então assim, eu fui obrigado a ser autodidata, né? Nesse processo aí, acabei pegando os manuais originais e aprendendo por erro e tentativa. A gente, né, acabei fazendo algumas coisas que hoje são peças de museu, né? Porque a informática evoluiu demais, né? Sim. Mas acabou, na verdade, fazendo com que, muito novo, né? Eu tivesse acumulado aí uma quantidade de conhecimento muito grande, né? E que acabou depois, na verdade, facilitando a minha vida profissional, né? Para conseguir emprego, né? Quando de fato eu fui buscar. A sua primeira formação foi na área de informática? Na verdade, não, porque eu sempre fui a minha origem, né? Foi humilde, né? Eu sempre tive que cuidar das minhas coisas e comecei a trabalhar como empregado, né? Que eu estava falando já bem novo. E era um trabalho de dia inteiro, então a única possibilidade que eu tinha de fazer um curso universitário era à noite. Mas eu queria fazer, naquela época, a oferta também de cursos privados era extremamente limitada, né? Então eu acabei, na época, optando pelo único curso noturno que tinha na área de exatas na USP, na Universidade de São Paulo. Na época era a licenciatura em matemática. Era o único curso noturno que tinha na área de exatas. E, de fato, então, eu tinha uma vida, assim, bem corrida, porque trabalhava das 9 às 18, aí ia para a universidade, saía de lá às 11 horas, para chegar em casa, para no dia seguinte, e assim fui levando durante anos e anos, né? O fato é que já perto do final do curso de graduação, eu acabei, na verdade, começando a minha trajetória profissional autônoma, né? Comecei a trabalhar como consultor. E aí, no ano seguinte, quando eu completei a graduação, eu fui me candidatar a fazer o curso de mestrado em ciência da computação. Mas como eu não era bacharel, né, eu era licenciado, Sim. então eu tive que ficar um tempo como aluno especial, mas ao término desse período não só fui aprovado para fazer parte do curso de mestrado como aluno regular,
né, como ainda fui convidado a virar professor adjunto no departamento de computação, Que legal. pela minha experiência, né, acumulada, né, profissionalmente, e pelo fato também de, apesar de muito novo naquela época, já ter escrito e publicado alguns livros técnicos que acabaram entrando para a produção científica do departamento, né? Escrever e publicar no mundo acadêmico tem muito peso, né? Sem dúvida. E eu acabei ficando, na verdade, na universidade por bastante tempo, né? Fiquei 11 anos, né, como professor, mas sempre atuando em tempo parcial, né? Eu nunca abri mão de fazer outras atividades. E chegou um momento na vida, né? Pelo resto que eu vou contar, vocês vão entender depois, né? Mas chegou um momento que eu não consegui mais conciliar, né? Meu avô dizia, né, que com um traseiro não dá para participar de duas festas, né? Então 3 ou 4 eu consegui, mas chegou uma hora que É verdade, as verdade. oportunidades perdidas, na verdade, pelo compromisso acadêmico, né, acabaram pesando muito, porque mesmo que a gente, como aconteceu em alguns anos aí dos últimos que eu participei, né, tivesse a responsabilidade de ministrar cursos dos mais avançados no próprio bacharelado em ciência da computação, né, os compromissos de dar aula, eles Claro. sempre, na universidade, eles são muito inflexíveis, porque os alunos têm uma série de aulas encaixadas uma atrás da outra, com diversos cursos. Então não é como na vida privada, quando você marca uma reunião, um treinamento empresarial, que semana que vem não vou poder na terça, vamos fazer na quarta. Não, Sim. não dá, porque na quarta eles já têm uma outra escala. Sim, verdade. Então, esse tipo de inflexibilidade, na verdade, que acabou sendo o motivo para eu pedir o desligamento e que levou quase 2 anos para ser aceito, porque eles não queriam que eu saísse, mas no Imagino. fim entenderam e acabei sendo liberado. De que maneira um empreendedor pode lidar com os desafios impostos pela evolução tecnológica? Essa é uma pergunta muito boa, né? De fato, acho que a primeira questão é ter consciência, né, de que a evolução da tecnologia, ela é um fato incontestável e sobre o qual não tem nenhuma chance da gente paralisar. Pelo contrário, né? O tema chave, né, que está por detrás disso, né, que é a inovação, é de fato hoje a alavanca, né, utilizada não só nas empresas do setor tecnologia, mas em toda a economia, como a forma de cada empresa buscar se diferenciar da concorrência. Então, na verdade, para um empreendedor, né, sobreviver dentro desse ambiente, precisa, na verdade, ser primeiro um observador perspicaz desse cenário para entender como aquilo que ele está fazendo está sendo ou vai ser afetado pelo processo de inovação que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Isso é bastante difícil porque às vezes a gente tem processos que não são previsíveis, né? Você tem inovações que são evolutivas, né? Essas são fáceis de prever, né? Exemplo, né? Quando a internet foi lançada, a gente tinha uma velocidade extremamente reduzida, usava modem, todo mundo sabia que isso gradativamente ia acelerar, né? E hoje é tão comum isso que a gente nem se preocupa mais com isso. Mas existem inovações que são disruptivas, né? Como, por exemplo, o fato da internet estar à disposição, independentemente da velocidade, permitiu a criação de serviços e de oportunidades de colaboração, como ficou claro na pandemia, o trabalho remoto, por exemplo, né, que na verdade se usou de tecnologias que já existiam, mas que não eram de conhecimento do grande público, né? Então, essa é uma dica para o empreendedor, né? Precisa, né, estar atento, precisa observar, tá certo? E, pelo menos, na minha experiência, a melhor forma de fazer isso é através do relacionamento com outras pessoas que vivem o mesmo cenário, que vivem na mesma realidade. Porque uma das dificuldades do empreendedor
é que ele precisa tomar decisões sozinho, né? Ele pode, obviamente, perguntar, né, para os seus colaboradores, se ele tiver, ele pode se assessorar com profissionais de fora da empresa, sejam da área contábil, consultores, etc. Mas a melhor forma, pelo menos na minha vivência, é ter uma rede de relacionamento com pessoas que estão na mesma situação, com outros empreendedores, né? E a forma como eu encontrei de fazer isso, né, foi participando das entidades empresariais do setor, né? Essa é a outra dica que eu deixo aqui. Roberto destaca também suas experiências nas atividades representativas do setor de tecnologia e em quais projetos está envolvido atualmente no âmbito associativo. Eu vou contar um pouquinho, porque se eu contar muito, o programa acaba, né? Mas, de fato, né, eu filiei, né, a minha empresa, né, já tem mais de 30 anos, e eu acabei, na verdade, não só desenvolvendo esse relacionamento, mas pela minha desenvoltura, pela minha capacidade de comunicação, ou porque exatamente eu não sei, mas eu acabei sendo, entre aspas, obrigado a assumir posições de liderança, né? Eu nunca pedi para ocupar nenhum cargo, mas sempre fui convidado a assumir responsabilidades, né? Eu comecei, na verdade, minha empresa tem sede em São Paulo, né? Eu comecei, na verdade, colaborando como voluntário em alguns projetos na Regional São Paulo da ACESP. Acabei, depois de alguns anos, ocupando, inclusive, a presidência da Regional, e a partir daí eu passei a colaborar em várias posições na federação, né, que reúne as entidades de todo o país, e acabei sendo, inclusive, escolhido para ser o representante nas entidades internacionais, né, que a CESP participa, a UITSA e a ALET, né, que são, respectivamente, a Federação Mundial, a Ibero-Americana. Na Ibero-Americana até hoje como representante, e lá também ocupei diversos cargos, né, inclusive fui presidente por 2 períodos, né. A gente tem assim, a quantidade de oportunidades que isso gerou para mim como indivíduo é, de fato, muito, muito grande, né. Tive a oportunidade de participar de encontros de governos, né, tanto na América Latina, no Parlamento Europeu, viajar e conhecer culturas de dezenas de países, né, e acabar aí criando uma rede de relacionamento gigante, né? Quem for olhar meu perfil no LinkedIn vai ver que o que eu estou dizendo é verdade. Quais os impactos de todas essas experiências para você como profissional e como pessoa, e como a tecnologia está presente no nosso dia a dia? Bom, de fato, eu me considero uma pessoa privilegiada, né? Porque eu acabei, na verdade, tendo a oportunidade de interagir e conhecer culturas, né? Eu comentei, de dezenas de países. E assim, quando as pessoas falam não, que quando a gente faz uma viagem sempre tem histórias para contar, né? Sim. Certo? Depois que você chega a viajar, como aconteceu há alguns anos, né? Estar mais tempo fora do país do que no país, visitando e participando de atividades e entendendo a dinâmica. Você já esteve em mais de 50 países. Exatamente, né? Então isso faz com que a gente acabe tendo uma visão de mundo extremamente privilegiada, eu digo, ampliada, né? A gente conseguir entender como é que funciona, né, as culturas, né, de cada, não digo de cada país, mas de cada região do planeta, e nas regiões, obviamente, quando a gente se introduz mais profundamente, né? Eu sempre gostei, desde menino, de dirigir carros, né? E sempre que eu posso, eu viajo de carro, né? Isso exige que você tenha viagens mais longas, né? Viagem curta de 2, 3 dias não compensa, mas viagens mais longas eu sempre planejo de carro. E você estava falando, eu já dirigi veículos em 29 países. Nossa! Então, aí quando a grande questão não é o prazer de dirigir, mas a capacidade de você, de fato,
né, para usar uma palavra coloquial, né, se enfurnar no meio do povo, seja lá onde você estiver, e sair, né, daquela imagem, né, que cada país constrói para mostrar para os turistas, né? Eu fiz em Cuba, isso eu fiz no leste europeu, né? Isso eu fiz em lugares os mais variados, né? E quando a gente começa a comparar as experiências e os relatos das pessoas que você vai encontrando no meio do caminho, de fato isso acaba enriquecendo a vida da gente de uma forma realmente, eu acho que é única, né? Por isso que me considero privilegiado nesse sentido. E onde as pessoas poderão conhecer mais sobre o seu trabalho, Roberto? Para todas as redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma página no Facebook, eu tenho um perfil no Instagram, né? Estou presente em quase todas as redes sociais, né? E inclusive algumas delas estão dedicadas à atuação voluntária e a outras questões não ligadas à tecnologia, né? Você citou há pouco aí no Muito obrigada, Roberto Maier, pela importante participação no programa de hoje. E como diz Pierre Levy, não há conhecimento sem esforço. Pense nisso. Obrigada pela companhia Conectado. Curta e compartilhe nossos conteúdos. Acesse portalselinalta.com.br. E não esqueça, soluções inteligentes partem de ideias geniais. Coloque-as em prática.